Êxodo capítulo 8. Então disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. E se recusares deixá-los ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e à casa dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e as tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão, e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que sacrifique ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando hei de rogar por ti, e pelos teus servos, e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio. E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, somente no rio ficarão. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos intentaram fazer o mesmo, para produzir piolhos com os seus encantamentos, porém não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então os magos disseram a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo e as tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. E eu porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: Ide, e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Iremos caminho de 3 dias ao deserto, e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordenar. Então disse Faraó: Eu vos deixarei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades longe, e rogai por mim. E respondeu Moisés: Eis que saio de ti,
E rogarei ao Senhor que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo.